Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, quanto tempo eu não gravo um vídeo aqui pra esse canal, né? Mas é isso aí, gente. Espero voltar, espero. Estou bem mais inspirada em mim hoje em dia, novamente, então é isso. Espero voltar a fazer vídeos pra cá. Mas hoje recebi, após um lindo ritual ontem com o Arcanjo Raziel, muito obrigada a quem participou, porque foi muito lindo e muito poderoso. Acabei tonta e, tipo, nem conseguindo levantar de tanta força. Foi realmente muito incrível. Mas, enfim, ontem, né? Pra quem não sabe, Raziel é meu arcanjo regente. E ele é o arcanjo do relembrar. Então, dentre todos esses pulsos que eu fiquei recebendo ontem, ele me pediu pra fazer um exemplo claro, tipo um vídeo explicando claramente, assim, qual a diferença entre as três civilizações que a gente tanto fala nesse meio espiritual, que são Lemúria, Atlantis e Avalon. Então, nesse vídeo eu vou explicar essa diferença básica para ajudar no relembrar, porque eu acho que, assim, quando a gente acessa memórias dessa época, meio que não tem bem essa diferenciação de tempo e de civilização, sabe? Tipo, a gente criou isso na nossa cabeça, assim, pra gente, mais uma vez, na 3D, criar separações, né? Mas eu vou tentar explicar para vocês cronologicamente como que ocorreu essas civilizações aqui na Terra, tá? Porque, tipo assim, algumas coexistiram, né? Elas acabaram coexistindo, mas assim, elas têm suas diferenças, né? Apesar de terem coexistido. E, tipo, outra coisa também que eu quero já deixar esclarecida: a gente não teve só vidas, tipo, quem é lemuriano só é lemuriano. Tipo, não. A gente teve vidas provavelmente nos 3 lugares, sabe? Então, assim. E nesses três lugares a gente ainda tinha um pouco de memória dos últimos lugares, então a gente era muito mais consciente. Só que provavelmente, assim, quando você tem conexão com um só lugar, é muito comum que você também tenha com outros. Claro que tem resgates, tipo, muita gente tem muito resgate de Atlantis agora, né? A gente tá nesse espelho de Atlantis. Então a gente tem muito resgate de Atlantis agora, muita gente tá sentindo esse chamado. Aí muita gente vem reavivar a Lemúria, né? E essa memória de harmonia de Lemúria. Mas, tipo, é isso, a gente pode ter vidas em todos os 3 lugares, ou só em um, depende da pessoa, depende do que a alma dela quis buscar. Mas só pra esclarecer que tem muita gente que pergunta isso pra mim, né? Então, sim, você pode ter tido vida nos 3 locais. Mas então, vamos lá, gente, eu vou tentar explicar mais ou menos a história pra vocês entenderem e, tipo, entenderem cronologicamente. Mas naquela época já, assim, meio que a Terra já vibrava num tempo diferente daqui, né? Desse que a gente vive hoje em dia. Então, assim, algumas percepções de tempo já ficam, tipo, quando a nossa mente tenta entender aquilo, tipo, já buga, entende? Mas enfim, vamos lá. Bom, Lemúria, então, né? Vamos pro início do início. Quando a Terra ainda não era, tipo, ela era habitada por humanos ainda em processo de desenvolvimento. Tipo, a gente não tinha. Os humanos daqui, a Terra mesmo, ela tava num nível de consciência muito baixo. Tipo, a gente realmente era muito primitivo aqui. Antes de. Tipo, isso eu falo assim há muito tempo. Realmente na época das cavernas, muito antigamente, tipo, a gente não tinha consciências estelares, não tinha tecnologia, a gente vivia com a Terra e tudo mais. Só que aí a Terra foi descoberta pelos Pleiadianos. Tipo, que a Terra tá muito próxima das Pleiades. Muita gente até diz que a Terra e o nosso sistema solar é uma estrela das Pleiades. Então, assim, mas, anyways, é muito próximo realmente. Então, nessas voltas pelos espaços, aí os Pleiadianos descobriram a Terra e ficaram encantados com a beleza daqui, com toda a riqueza, com, tipo, a natureza e tudo mais. E ficaram realmente apaixonados e decidiram criar uma colônia aqui na Terra. E essa colônia foi Lemúria. Tipo, Lemúria não se chamava Lemúria, tá? Esse é um nome dado até por um cientista, gente. Então, tipo, esse é o nome que a gente dá na espiritualidade, chama, mas assim, só pra gente se localizar mesmo, tá? Esse não foi o nome que os Pleiadianos deram. Eu nem sei qual foi o nome que eles deram. Tem tanta gente que chama de tantos nomes, acho que porque Lemúria tinha tantas línguas, que no fim, tipo, qual é o nome original a gente já se perdeu mesmo. Então, assim, uns chamam de Mu, outros, sei lá, de Ayami, tem muitos nomes por aí e é isso. Mas eu vou chamar de Lemúria porque todo mundo conhece de Lemúria, tá bom? Então, assim, os Pleiadianos vieram e criaram essa colônia pleiadiana com esse intuito
de desfrutar a Terra como um paraíso mesmo. Então eles vieram pra cá com muita devoção, mantendo esses costumes pleiadianos de amor e de contato com a natureza e de unidade. Então eles vieram pra cá pra desfrutar mesmo. Só que assim, como eles eram a consciência mais alta daqui, eles começaram a vir pra cá fisicamente, né, também. Então, tipo, pleiadianos semearam Lemúria, deixaram suas sementes, deixaram suas memórias, e disso eles começaram a entrar no sistema encarnatório da Terra, tá bom? Então, só pra também localizar vocês disso. Então, assim, e aí disso, eles começaram a ser o top de consciência da Terra, né? Eles começaram a ser os humanos, eles mesclaram seus DNAs com os humanos que estavam aqui e acabaram tendo essa evolução de consciência muito mais rápido, para que eles pudessem estar aqui com essa memória de que também eram seres estelares experimentando. Então, Lemúria foi um lugar de experimentação de realmente a Terra como um paraíso, sabe? A Terra como realmente isso, assim, como um lugar de férias para passar e desfrutar e viver os prazeres da Mãe Terra. Então, eles eram esse top de consciência da Mãe Terra, eles que mantinham essa consciência 5D da Terra, de harmonia, de tudo mais. Mas aí, beleza. Lemúria ficou muito da hora, cresceu bastante e outros seres de outras estrelas começaram a também ter interesse em encarnar aqui e conhecer. E aí disso, Lemúria começou a ter vários outros seres estelares e esses outros seres estelares acabaram tendo outras missões aqui na Terra, outros impulsos. Então agora a gente vai para Atlantis. Tipo, Lemúria já existia e aí Atlantis, tipo, foi criado. Atlantis foi um projeto mais relacionado com os sirianos e com os arcturianos. E ele já foi um projeto mais, tipo, geométrico e galáctico mesmo. Então, só pra gente entender, porque aqui eu vou ter que entrar um pouco na história galáctica, tá, gente? Bom, assim, Atlantis foi um projeto de integração de dualidade, tá? Então, vamos recapitular lá em Lira. Pra quem não sabe a história, gente, tem aqui no meu YouTube um curso inteiro de História Galáctica e é bem completinho, tá? Era um curso e eu abri, agora tá gratuito aqui. Mas beleza, vamos lá. Atlantis foi um projeto de integração de dualidades, de distorções que já estavam acontecendo na galáxia lá em Lira. Então, assim, recapitulando, Lira foi o berço da criação, da experimentação na matéria. E assim, a gente tem essa negação com tudo que é negativo e acha que não, tudo é paz e amor, tá? Mas não é assim que funciona. O todo criou a nossa galáxia, tipo, mesmo que com consciência 5D, os seres estavam experimentando a matéria e estavam vivendo coisas duais. Então, lá em Lira, eles começaram a experimentar e, tipo, em determinado momento, o todo, tipo, chegou o momento da onda que chegou o momento da gente experimentar a negatividade, entendeu? Tipo, não tinha como a gente correr. Então, lá em Lira, eles estavam todos harmônicos, tudo mais, e aí eles começaram a ter que experimentar a dualidade, que é o quê? O medo. Então, lá eles começaram a adentrar nessa frequência do medo e começou uma guerra, né? Que foi com os reptilianos. Foi, tipo, com os reptilianos a frequência do medo e da inconsciência entrou na nossa galáxia, porque faz parte do nosso experimento. Gente, eles não são vilões, blá blá blá, tá bom? Eu não demonizo reptilianos neste canal. Só pra deixar claro pra vocês. Então, assim, beleza, lá em Lira começou toda essa guerra e dualidade e adentração da frequência do medo. E aí Lira se destruiu, essa frequência foi para outros sistemas, os reptilianos que são seres com muito medo e muito esquecimento do quanto eles são divinos, por isso que eles ficam tentando dominar, para provar o seu valor pro divino na figura da cabeça deles. Então, tipo, eles só são assim porque eles acreditam que o divino vai amar eles se eles forem assim, gente. Eles só querem amor também, tá bom? Então, dentro da cabecinha deles, dominar é o que vai fazer eles serem amados pelo divino e mostrar o quanto eles são incríveis e merecedores. Então, nisso, eles começaram a dominar e querer dominar toda a galáxia, entende? E espalhar essa frequência do medo, que era o que eles vibravam. Então, assim, tipo, disso começou tudo, a Federação Galáctica, blá blá blá, e aí, tipo, toda essa guerra estelar, que a gente já lembra tanto disso na nossa memória interna. Gente, esse vídeo vai ficar longo porque a história galáctica eu amo. E da Terra. Vou contar mesmo. Aí, beleza, a gente lembra disso tanto no nosso inconsciente que tem filme aqui que fala sobre isso. Então, assim, Star Wars
é tipo memória do que realmente aconteceu, sabe? Então, assim, essa guerra, essa frequência do medo, elas acabaram se levando por toda a galáxia. E pontos da galáxia, tipo, porque a nossa galáxia é como se fosse um mega computador cósmico. Tudo na realidade é geométrico, é cósmico e é um computador, tá, gente? Tipo, tudo é lógico, a gente que fica, blá blá blá, espiritual, blá blá blá. Não, tudo é um computador lógico, tá bom? Então, assim, desse momento, esses seres reptilianos, como eles estavam dominando, tipo, a ideia deles principal foi ir para pontos desse computador, né, vórtices energéticos que permitiriam que eles tivessem muito maior domínio da galáxia. Então, toda essa treta cósmica para, tipo, expandir esse domínio foi levada para Orion. Por isso que tanta gente sente conexão com Orion, com o cinturão de Orion, porque muita gente foi para Orion por causa dessa treta. Orion é um portal galáctico. E lá que ocorreu todo o Star Wars da Terra, da existência, assim, da nossa galáxia, tá? Então, isso. Orion é um mega portal. Então, quem tem acesso a esse portal meio que tem domínio da nossa galáxia inteira. E lá tem toda essa treta, tá? Lá que foi todo esse medo. Aí lá em Orion a gente começou uma coligação de sementes estelares. Então, muitas sementes estelares de outros sistemas foram para Orion para também tentar proteger e levar a consciência de luz para esse portal ó, que estava em guerra. Então, assim, lá em Orion foi tipo o maior caos. Entende? Tipo, e dessa distorção de Orion, dessa busca por integração, esses seres criaram Atlantis. Entende? Tipo, Orion é o portal de integração que os ETs chamam, né? Quando eles falam pra mim assim, tem até no meu vídeo de Orion, eu acho que tem um vídeo. Gente, tem um vídeo de cada sistema estelar. O de Orion tem 33,33 minutos, coincidentemente. Foi muito louco quando eu fiz. Mas tem toda a história de Orion lá. Mas Orion é um portal de integração de dualidade, por isso que lá tem tanta guerra e tudo mais. Então, assim, lá não rolou, também deu muito caos. E desse projeto de integração, de transcender a frequência do medo, eles tentaram transferir esse projeto para a Terra. Meu despertador. Tentaram transferir esse projeto para a Terra e criaram Atlantis. Então, Atlantis foi um projeto muito mais cósmico e muito maior do que Lemúria nesse sentido. Não que tenha sido menos ou mais importante, mas Atlantis foi uma tentativa de integrar essa frequência do medo. Foi como se a gente tivesse aceitado essa quest, essa prova de tipo, não, dessa vez agora a gente vai aguentar o medo entrar na Terra e a gente vai conseguir transcender ele. O que não rolou. Mas enfim. Então vamos a Atlantis. Então Atlantis foi esse projeto, principalmente criado pelos sirianos e pelos arcturianos, para tentar corrigir toda essa distorção de Orion, de Lyra, todo esse medo que foi instalado na nossa galáxia, como se fosse realmente um micro do macro, né? Então, curando esse nodo, porque a Terra é um planeta muito importante também, um planeta portal, que tem tanta importância quanto Orion, por isso que tem tantos seres estelares aqui agora reunidos, porque principalmente agora a gente está num ponto chave, como se a Terra fosse um computador que tivesse desligado de todo esse sistema cósmico e agora a gente está num período que a gente tem a oportunidade de ligar esse computador. Então, por isso que tem tantos seres e tudo mais aqui, tá? Então, assim, por a Terra ser esse portal e esse computador e esse nodo importante cósmico, os arcturianos e os sirianos, né, e parte da Federação Galáctica, mas principalmente essas duas raças, elas criaram o Projeto Atlantis, que era esse projeto de manter a frequência da Terra numa frequência 5D, para quando essa frequência do medo viesse, a gente estivesse pronto para lidar com ela e transcender ela. Então, assim, quando Atlantis foi criado todos esses monumentos que a gente conhece, todos esses templos, todos esses lugares com pedras sagradas, megalíticas, sei lá. E foi criado toda essa grade cristalina, que é como que se fosse, assim, realmente uma plaquinha de um computador com suas pecinhas e, tipo, tudo é apenas um computador cósmico. Então, eles criaram essa grade cristalina que mantinha a frequência da quinta dimensão na Terra, né? Pra que isso, quando chegasse o momento do medo adentrar, a gente estivesse pronto pra ele. E aí, beleza. Aí, até então, Atlantis e Lemúria coexistiam,
bem tranquilamente aqui na Terra. E assim, eles eram mais isolados, porque assim, eles eram experimentos, mas ainda tinham mais experimentos rolando na Terra. Então, tipo, a gente ainda tinha o experimento de, tipo, a humanidade evoluir por conta própria, então tinham partes que eles não podiam ir mesmo, sabe? Atlantis até acabou, depois de crescer muito, acabou saindo da ilha, tá? Mas isso começou a acontecer depois. Então aí a Atlantis começou a ter colônias e levar mais consciência para outros locais da Terra. Mas ainda assim, quando eles chegavam nesses locais, eles eram vistos como deuses. Então, tipo, muitos dos deuses que a gente tem por aí, tipo os deuses gregos, deuses egípcios, eram os Atlantes. Que a galera achava que era deuses, né? Porque os caras eram foda e conscientes. Então, beleza. Tipo, ai, muita história, eu vou adentrando, gente. Peguem um caderninho e vão anotando aí. Mas tá, daí, tipo, beleza. Atlantis foi esse projeto de integração de consciência. A galera lá era muito consciente mesmo, tipo, muito ligado nas tecnologias estelares, na tecnologia do nosso próprio corpo, mandavam muito bem na autocura e ajuste de frequência e geometria sagrada, e tipo, realmente mantinham esses templos de luz, então tinham colônias atlantes ao redor, tipo, do mundo, mantendo esses templos. Então eles passaram a ser a consciência maior da Terra. E Lemúria ainda era uma consciência muito elevada, tipo, muito elevada, porém era mais assim, mais de conexão com a Terra, realmente assim, isso, mais de devoção à Terra. Eles eram mais hippies, sabe? E já Atlantis era os galera mais nerd mesmo, que tava aqui nessa ajuste de um computador estelar que era a Terra. Então, aí, tipo, começou. Eles prepararam toda a grade cristalina para quando chegasse a Era de Leão, que a gente já estava programado, que sabia que ia ser quando ia adentrar a Era do Medo, né? A gente já tava tudo pronto e tava lá assim, não, pode vir a frequência do medo que a gente vai transcender ela e vai dar conta de compreender o nosso medo e não cair, tipo, nele, entende? Tipo, não ser tentado pelo medo. Aí, beleza, entrou a Era de Leão e aí começou o caos. Então, assim, gente, eu não vou entrar em toda a história de Atlantis. Eu tenho um curso de Atlantis, tá? Tá lá no Kiwify pra quem quiser adquirir. Também tem um curso de Avalon, tá? Eu não vou entrar em tudo a história que aconteceu, tá, gente? Porque é muita coisa. Mas beleza. Aí chegou, é só pra mais diferenciar cada civilização e pôr a história pra vocês aqui, tá bom? Então, assim, aí chegou essa frequência do medo em Atlantis. E aí que começou todo esse caos. Então, assim, quando entrou o medo em Atlantis, eles começaram a cair no medo mesmo, né? No desespero, na passar a perna um no outro, na ganância. Então, tipo, e começaram a ter doenças físicas que antes eles conseguiam harmonizar em templos de luz facilmente. Agora eles não estavam mais conseguindo lidar com o medo. O medo já estava tão cristalizado neles, tipo, porque assim, a queda levou milênios, tá, gente? Tipo, quando eu falo assim, não foi num ano, daí do outro ano eles já estavam assim. Não, tipo, levou uns 2000 anos pra esse processo acontecer, de verdade. Foi tipo, eras. Saindo da era de Virgem e indo pra era de Leão. Então, tipo, 2000 anos de processo de queda de consciência em Atlantis, tá bom? Não foi, tipo assim, do nada. Então, assim, eles foram adentrando no medo, foi caindo a consciência, e daí, tipo, eles foram perdendo a conexão com o divino gradualmente. E aí, tipo, gerações se passaram, sabe? E aí a galera já não tava mais conseguindo lidar com doenças geracionais, com doenças que começaram a surgir. Lá também, no fim de Atlantis, deu uma mega pandemia, pior do que a do Covid aqui. E foi essa pandemia que eles passaram que fez eles derrubarem Lemúria, tá? Então, assim, eles começaram a ficar muito doentes. Gente, eu tô meio laranja porque eu tô com um aquecedor aqui, tá? Ele emite uma luz laranja, eu não sou assim. Enfim, eles adentraram nessa pandemia e não conseguiam se curar dessas doenças, tá? Então, eles estavam realmente morrendo, não sabiam o que fazer, estavam desesperados. Tipo, além de todo o caos que eles estavam vivendo, de, tipo, realmente estar vivendo um inferno na Terra, eles estavam com essa pandemia e eles estavam desesperados. Então, nesse ver, tipo, dessa pandemia, eles perceberam assim, cara, tem os lemurianos, que eles são imunes à nossa doença. Tipo, eles têm um sistema. Porque os lemurianos, eles não caíram nessa consciência do medo. Eles se mantiveram lá, fechadinhos na devoção deles, ao amor à Mãe Terra, tipo. E eles ficaram lá nessa devoção e mágico. Então, eles eram muito mais sutis e não.
o corpo deles, tipo, não ficou nesse estado denso que os Atlantes começaram a adentrar. Então eles eram imunes às doenças que os Atlantes estavam tendo. Aí os Atlantes ficaram, opa, esses caras aí têm a cura pra gente. E aí, mano, aí que começou toda a merda da Terra, tipo, muito fodido. Aí que começou muito merda mesmo. Porque aí, mano, os caras derrubaram Lemúria pra fazer teste genético, pra explorar eles, porque Lemúria tinha uma fonte cristalina que era um cristal que realmente, cara, era um cristal vermelho que curava todas as doenças que foi trazido das estrelas e eles eram guardiões desses cristais. Então os Atlantes, pra tentar curar essa pandemia deles, tipo, exploraram Lemúria até o talo, gente. Tipo, tudo que eles podiam de Lemúria. Pegaram gente de Lemúria pra fazer experimento genético, mantiveram eles em cativeiro. Foi realmente, cara, sei lá, pior do que o que os nazistas fizeram com os judeus. Tipo, basicamente assim. Então, tipo, levaram eles pra campos de concentração, fizeram experimentos diversos pra entender a genética deles, tentar achar uma cura. Foi, cara, grotesco o que aconteceu. Tipo, realmente, os Atlantes que estavam vibrando no medo, cara, foram bárbaros, entendeu? E nisso derrubaram Lemúria, que, tipo, não tinha como combater a tecnologia de Atlantes e tudo que eles tinham, entende? Por mais que eles tentaram bater de frente, sendo o povo pacífico que eles eram, tipo, eles não tinham arma, a tecnologia deles era magia. E, tipo, e eles não tinham capacidade de ferir os outros. Então, realmente, tipo, eles não conseguiram se defender e caíram. Tipo, afundou tudo. Atlantis, mano, cagou Lemúria. Nessa tentativa de achar uma cura pra eles. Só que aí, beleza. Aí, nisso tudo, teve Avalon. Como que surgiu Avalon, então? Entre esses Atlantes, que estavam todos desesperados com medo, tinha a galera consciente, né, gente? A galera que ainda era sacerdote, que estava consciente da grade cristalina, que sabia os processos do cosmos, que quem estava conectado com o divino, né, que era parte do sacerdócio, sabia o que estava acontecendo. Então, tipo, essa galera, que era a galera que se manteve na consciência da deusa em Atlantis, migrou para outros locais, tá? Como Egito, como Peru, como os Maias, sei lá, e como Avalon, tá? Avalon, que era a ilha lá da Inglaterra, então, tipo, Avalon, então, foi uma colônia de Atlantis. Dessa galera, principalmente, que estava se mantendo na consciência da deusa e que estava com esse objetivo de manter a grade. Que foi essa galera de Merlin, os druidas, né? Tudo isso foram magos atlantes, então, que migraram para Avalon com esse intuito de manter essa frequência da deusa e essa consciência e preparar, tipo, a Terra para esse terreno que a gente ia ter que viver de inconsciência, porque eles sabiam que a gente ia cair de consciência. Eles sabiam tudo, né? Não tudo, não tinha como saber tudo. Até hoje a gente não tem como saber tudo que vai acontecer com a Terra. A gente ainda tem muitas linhas do tempo disponíveis, mas a gente sabe que a gente vai passar por esse processo de ascensão e tem isso, os ciclos do cosmos existem e eles estavam conscientes dos ciclos do cosmos. Então, beleza, eles foram pra Avalon e se espalharam, tipo, por outros locais e foram tentando manter essa consciência de Atlantis e esses saberes. Então, Avalon foi esse reino onde realmente esses magos Atlantes ficaram dedicados a fazer essa contemplação e manter essa memória e honrar a memória da deusa, tá? Então, meio que é isso que foi Avalon. Avalon é Atlante. Tipo, quando perguntarem pra vocês entenderem assim, então Avalon foi meio que surgiu um pouco depois de Atlantis, assim, coexistiu com Atlantis. Pelo que eu acesso, não coexistiu com Lemúria, foi um pouco já depois da queda, ou pode ter sido quando estava iniciando Avalon, Lemúria caiu, pode ter sido por aí. Mas Avalon é muito mais recente do que Lemúria e já estava começando a ser criado no período da queda, foi uma preparação para a queda, tá? Então é isso, tipo, então, quando essa galera sacerdote de Atlantis ficou consciente que ia ter a queda, eles sabiam que a gente ia entrar num período de esquecimento, que, tipo, a gente não ia mais lembrar quem a gente era. Então, eles deixaram tudo preparado, porque eles também sabiam que quando a gente chegasse na Era Espelho de Atlantis, que foi a queda foi em Leão, então agora o espelho é em Aquário, quando a gente chegasse nessa Era de Aquário, começasse a adentrar, o nosso relembrar ia voltar, porque a gente ia poder ver aqui a queda e, tipo, transcender as coisas que aconteceram. Então, eles deixaram esse terreno preparado. Eles, ou a gente mesmo, em outras encarnações, né?
eles deixaram esse terreno preparado pra gente já. Então, tipo, todos esses templos, todos esses saberes ocultos que estão vindo hoje em dia, toda essa galera despertando pra espiritualidade hoje em dia, tipo, tá tudo aí. E tudo isso foi um plano já dessa galera atlante e avalonesca pra gente relembrar. Então, assim, é isso. Meio que um resumo das 3 civilizações, gente, pra eu localizar vocês. Então, assim, toda essa memória tá sendo reativada hoje em dia. E por isso que algumas coisas se mesclam, porque, assim, muitos lemurianos morreram, mas ainda tinham muitos sacerdotes fodas de Lemúria que sobreviveram e se uniram e foram pra Lemúria. Então, tipo, muita coisa se mescla nessa história. Então tem, tipo, pontos que são lemurianos e são atlantes. E tipo, não, mas como assim? É lemuriano não é atlante? Gente, isso é dualidade que tenta pôr nome nas coisas, entendeu? Tipo assim, não existe isso. A grade cristalina é da Terra, então não é atlante nem lemuriana. Na época de Lemúria, quem criou a grade e os vórtices da Terra foi Lemúria. Depois, quem manteve e criou, tipo, mais energia com os templos, daí foram os Atlantes. Então, tipo, a gente vai sentir memória de todas essas civilizações nesses vórtices. E elas não são de uma civilização só. Então, assim, é isso. É isso. Esses vórtices de poder, então, agora estão sendo ativados pela gente, independente de como a gente se identifique, se a gente acha que a gente é lemuriano e tá fazendo esse trabalho de grade cristalina, ou se a gente acha que a gente é Atlante. Mas é isso. Nessa queda de Atlantes, então, esses sacerdotes, eles criaram esse plano de relembrar para quando a gente voltasse para a era de Aquário, né? Para quando a gente começasse a adentrar nessa era de Aquário. E essa era é agora, galera. Estamos relembrando. Então, assim, hoje a Terra tá cheia desses vórtices, mas mesmo que você não vá até eles, você ainda pode intencionar, meditar e se conectar com eles, sabe? Então, assim, aqui em Bombinhas, gente, sério, eu vou contar uma história rápida pra vocês. Mas, assim, desde antes de eu nascer, eu já vim aqui pra Bombinhas, né? Meu pai era muito apaixonado por aqui, porque aqui é um ponto mágico pra ele já, desde sempre. Meu pai já era meio místico, já gostava de Atlantes e de ETs, tá? Só pra vocês saberem. Então, assim, ele era meio hippie da época dele, assim, né? Galera que gostava de Woodstock, essas coisas assim, sabe? Aí, tipo, daí desde antes de eu nascer eu já vinha pra cá. Então, desde bebê, tipo, eu venho pra esse ponto de Bombinhas e, cara, é muito louco, porque desde daqui, mano, desde sempre eu lembro de Atlantis, sabe? Tipo, e aí eu percebo que aqui me ativava demais. Quando eu era criança, eu sonhava demais com Atlantis. E, tipo, aqui eu vi, tipo, sempre foi muito mágico, porque tinha muitas fadas e eu via as fadas e sempre era muito mágico pra mim, entende? E, tipo, eu lembrava de muito de Atlantis já. E, tipo, eu nunca entendia. Eu só simplesmente conectava as bombinhas muito com Atlantis. E eu não entendia mesmo. E hoje eu descobri que realmente, assim, agora eu vim morar pra cá, né? A Terra me mandou vir morar pra cá, né? Eu e o meu ex-companheiro, a gente tinha saído nessa viagem com a intenção de ativar a grade, então a gente passou em alguns lugares do Brasil, mas disso a Terra falou, gente, vocês têm uma casa em Bombinhas, que essa já era minha casa da infância e ficou pra mim agora de herança, então ela é minha. E, tipo, vocês têm uma casa em Bombinhas que tem uma árvore no terreno que é um vórtice da grade. Então, tipo, vão pra lá, porque vocês estão viajando se o vórtice da grade de que vocês precisam estar em Bombinhas. Daí a gente veio pra cá e ficou aqui, tipo, ficou de boa. Aí, de repente, a gente descobriu que aqui também é vórtice da grade realmente de Atlante. E tem pontos realmente que são megalíticos, né? E que são monumentos de ativação. Então agora tô aqui trabalhando na grade, fazendo essas ativações. E agora eu entendo porque que aqui eu tinha tanta memória de Atlante, sabe? Então tô. Nossa, agora eu tô realmente nesse trabalho planetário intenso e eu não tinha percebido. Mesmo que já percebendo, assim, cara, agora tá sendo muito mais forte e consciente. Gente, sério, tipo, meu Deus. Então, é isso. Estou aqui agora também nesse trabalho de ativação planetária e de relembrar. E abrir a minha casa, tá bom? Pra receber vocês. Eu só vou receber gente que é meu cliente, tá, gente? A hospedagem não é pra qualquer pessoa. Eu só vou mais abrir pra pessoas que eu já atendo. Mas então é isso, sabe? A minha casa está aberta pra gente ir nesses locais e ativarem, tá? Tem sobre hospedagem no meu site, pra quem tiver interesse. Porque é isso.
a gente tá aqui relembrando e, cara, é muito insano o quanto esse lugar é poderoso e eu não sabia, eu não entendia quando eu era criança, sabe? E agora que eu tô aqui conscientemente trabalhando pra grade, eu fico tipo, meu Deus. E esse quartinho que eu tô aqui é o meu quartinho da adolescência, né? Antes, quando eu vim pra cá, eu fiquei dormindo no quarto que era dos meus pais. Aí agora eu tô aqui ativando meu quartinho da adolescência e, cara, eu percebi que olhando pela janela, que era onde era a minha cama, tipo, dá literalmente pra um dos vórtices, que é o Morro do Macaco aqui, que é um observatório arqueoastronômico. E é muito turístico esse Morro do Macaco, vocês até devem ter ouvido falar já. E tipo, mano, quando eu olho pela janela, dá tipo certinho pro ponto que é a pedra de ativação. E, tipo, eu nunca percebi. Então eu sempre tava sendo ativada. Tipo, mano, o universo é muito perfeito, cara. Mas enfim, gente, histórias Atlantes aqui. Muitas, muitas, muitas. Sério, se vocês virem, vocês vão ficar chocados. Floripa também. Quem é, tipo, de Floripa ou gosta de viajar pra lá, não entende. Tipo, porque Floripa também tem muitos desses pontos. E pontos que são realmente... são veias da Kundalini planetária, tá? Então, assim... Lá na Patagônia, bem lá na Terra do Fogo, lá no fim da Argentina, é o chakra raiz. Então, lá nesse ponto, é onde está a Kundalini que vai ascender pela coluna da Terra, que é o Chile. Mas aqui nessa parte que é o litoral do Brasil, é uma das veias principais dessa Kundalini, onde muita energia dessa Kundalini planetária mesmo também está pulsando. Então, esses vórtices que a gente tem aqui, que são o Morro do Macaco, em Bombinhas, a Sepultura. Lá em Floripa tem o Dom da Oração, tem mais a Cabeça do Dragão, que, tipo, são pontos realmente... esses pontos megalíticos, sabe? Com pedras e dólmens. Então, tipo, onde realmente a galera Atlante foi, fez ritual, ativou códigos de luz nas pedras, deixou elas alinhadas com pontos estelares, sabe? Então, tipo... É isso, essa memória tá viva e tá pulsando e tá tão perto da gente, sabe, gente? E assim, eu acredito que outras partes do litoral brasileiro devam ter esses pontos. Eu não conheço tão bem, eu sou mais aqui do sul e os pontos que eu fui também foram aqui pelo sul. Mas se você sente o chamado para esses pontos, até mesmo se não for no litoral, eu acredito que o Brasil deva ter 1000 pontos desse, tipo São Tomé das Letras, provavelmente é um ponto que eu também quero muito ir lá conhecer. Mas é isso, galera. Se você sente esse chamado de ser um ativador da grade, é porque você é. E só de você pisar nesses lugares, nesses locais tão mágicos, tipo, essa ativação já acontece. Mesmo se você não for consciente pra lá e fazer meditação, e fazer light language, e falar com os ETs e ser um canal dos ETs pra essas energias, tipo, mesmo se você ainda não fizer isso, você já vai estar fazendo o seu trabalho planetário lá. Então, assim... Galera, se joguem pro mundo e deixem que a Terra vai levar vocês, porque, sério, muito maluco, muito mágico, tudo isso que a gente pode viver. E essa memória que está renascendo agora desses 3 locais, que é isso, que a gente, tipo, foi um período crucial que a gente entrou em esquecimento e agora tá na hora de relembrar, porque eles são parte da nossa história e parte pra gente entender realmente o que aconteceu com a gente, quem a gente é no cosmos, sabe? Tudo isso foi apagado porque a gente precisava. Mas agora chegou o momento de relembrar. Chegou muito o momento de relembrar, tá bom? Então, é isso. A partir do ano que vem, principalmente 2025 e 2026, cara, a gente vai relembrar muito como humanidade mesmo. Quando eu comecei canalizar os ETs muito, a primeira coisa que eles me falaram foi que em 2026 a gente já ia começar a encontrar provas físicas de Atlantis que a gente não teria mais como refutar. Que a gente realmente já ia ter consciência de que Atlantis existiu. E, tipo, eu não acreditava, não entendia, sabe? Mas hoje eu vejo que, cara, realmente a gente vai entrar nessa consciência e vai relembrar. E cada dia mais tá vindo tantas descobertas, só não veio pra superfície ainda, tipo, pra galera, pra população. Mas a galera que é cientista, que já tá pesquisando, que é arqueóloga, tipo, mano, já tem prova irrefutável que Atlantis tá aí, sabe? Agora eu acho que é só questão de vir pro público. Então, mas eu acho que, assim, é isso. Os ETs previram que vai ter algo que, mano, não vai mais ter como esconder, que a gente já foi muito sábio aqui na Terra antes. E que agora a gente é muito mais burro do que já foi. Que a gente tem muito menos conhecimento cósmico do que um dia a gente já teve. Muito menos tecnologia do que um dia a gente já teve. Então agora é esse momento de relembrar mesmo. E começar essa reativação da consciência aqui. E é isso, gente. Se você sente que
teve nesses 3 locais também. Esse vídeo tá bem longo, mas é que porque realmente, cara, eu quero relembrar, esse é meu trabalho aqui. Então, se você sente que teve, precisa de ajuda também, me chama, vamos de terapia, vamos de relembrar, tá bom? Minha terapia é pra isso, é pra relembrar quem você veio ser, quem você é. E é isso, relembrar da nossa história, de tudo que a gente fez, de onde a gente passou, é essencial pra se relembrar, pra compreender o nosso funcionamento e tudo. Então, se precisar, a gente tem muito atendimento pra ajudar vocês. Eu realmente estou aqui nesse relembrar, meu servir é relembrar. E vamos relembrar juntos, tá bom? Um beijo, gente. E é isso aí, gratidão por assistirem. Quem chegou até aqui, principalmente.